No próximo capítulo da novela Três Graças, Raul desafia o próprio destino. Mesmo após receber o aviso de Bagdá, fica longe da Joelle se quiser continuar respirando. O rapaz decide se encontrar com a moça. O criminoso, furioso, havia dado apenas uma semana para o pagamento da dívida e levado como garantia o relógio herdado de Rogério, a última lembrança do pai de Raul. Agora, o jovem sente o peso da chantagem e da saudade, dividido entre o medo e o amor. Enquanto isso, nas ruas da Chacrinha, Paulinho nota Gilmar incomodando Gerluce e entra em ação. Aqui ninguém perturba ninguém, dispara o rapaz, sem medo de confronto. A cuidadora, comovida com a atitude, aceita a escolta até em casa. Lá, Joelle e Lígia percebem o sorriso tímido no rosto dela. O primeiro em muito tempo, sinal de que o carinho ainda pode florescer mesmo em tempos sombrios. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na mansão, o clima é tenso. Arminda, cada vez mais impaciente, ameaça colocar Josefa em um asilo. A idosa, assustada, implora ajuda a Gerluce, que tenta apaziguar a situação. Arminda, porém, ignora os apelos, tomada pela frieza. Paralelamente, na fundação, Leonardo procura Viviane para se desculpar pelo vexame que protagonizou. Ferretti, preocupado com a reputação da instituição, orienta a funcionária a reforçar para a população o compromisso social da entidade, numa tentativa de apagar os rumores sobre irregularidades. Do outro lado da cidade, Rivaldo vive um verdadeiro sufoco com a chegada inesperada de Alaide e dos sogros, exigindo explicações sobre o casamento em ruínas. Já Lorena reencontra Meg por acaso e, tomada pela nostalgia, convida a amiga para um jantar. Ao contar a novidade a Zenilda e Ferretti, ela não imagina que esse reencontro reabrirá feridas antigas e trará de volta segredos que deveriam continuar enterrados. E, enquanto todos tentam seguir suas vidas, Bagdá observa de longe, certo de que Raul está prestes a cometer o erro que pode custar caro. Gerluce vai assumir um papel de verdadeira justiceira. Cansada de ver o sofrimento dos moradores da comunidade da Chacrinha e indignada com a impunidade dos poderosos, a cuidadora tomará uma decisão ousada: organizar um roubo contra os próprios vilões da história. Seu alvo? A valiosa estátua das Três Graças, símbolo de poder e cobiça na mansão de Arminda, a Dona Cobra. O objetivo de Gerluce não será o lucro, mas um ato de vingança social. Vender a peça e usar o dinheiro para comprar medicamentos verdadeiros, pondo fim ao sofrimento dos doentes, enganados pelos remédios falsificados de Ferretti e Arminda. Antes de chegar a esse ponto, Gerluce tentará seguir o caminho da lei. Ela procurará o delegado local, levando provas e testemunhos sobre o esquema criminoso. Mas o homem, acuado, se recusará a agir. Minha aposentadoria sai em 1 mês e eu não vou caçar precipício para pular a essa altura da vida, desabafará o policial, deixando claro que teme enfrentar gente poderosa. A frustração tomará conta de Gerluce. Ela sairá da delegacia revoltada, sentindo-se traída por um sistema que protege corruptos e castiga inocentes. De volta à Chacrinha, ela observará as pessoas sofrendo por falta de remédio. Crianças febris, idosos tossindo, mães aflitas, todos vítimas do mesmo golpe. Será nesse momento, em meio à dor coletiva, que uma ideia começará a se formar em sua mente. Se eles não querem fazer justiça, a gente vai fazer, dirá para si mesma, com os olhos marejados e o coração decidido. Gerluce, então, lembrará de uma conversa antiga com Josefa, quando a idosa contou que, na base da estátua das Três Graças, havia um compartimento secreto usado por Arminda e Ferretti para guardar dinheiro desviado da fundação. A revelação voltará à sua memória como uma faísca, acendendo um plano ousado: roubar o símbolo da ganância para transformá-lo em esperança. Na mesma noite, Gerluce procurará Viviane, que hesitará em aceitar a ideia. "Você tá maluca? Entrar na casa daquela víbora? A gente pode acabar presa", dirá a enfermeira, alarmada. Mas Gerluce responderá firme: "E quem vai preso por cuidar dos outros, Viviane? Eu prefiro ser chamada de ladra do que cúmplice de assassina."
A fala tocará fundo na amiga, que acabará cedendo. Durante a primeira reunião do grupo na casa simples de Gerluce, o clima será tenso. Todos sabiam que estavam prestes a cruzar uma linha sem volta. Mas a líder da missão quebrará o silêncio com um discurso inflamado. Nem assalto, nem meio assalto. Aqui ninguém usa mais essa palavra. Vamos chamar de expropriação, reparação, o que for, menos assalto. A gente vai tirar das mãos sujas o que pertence ao povo. A cada frase, o grupo ganhava força. Misael apertará o punho, lembrando da esposa morta. Viviane enxugará uma lágrima. E Júnior, com a voz trêmula, dirá: se é para fazer justiça, tô dentro. Nos dias seguintes, Gerluce montará um plano detalhado. Ela estudará os horários da mansão, as rotas de segurança e até o comportamento dos empregados. Josefa, sem perceber, será uma aliada involuntária, já que costuma deixar escapar detalhes preciosos sobre os hábitos de Arminda. O grupo descobrirá que, às quartas-feiras, a patroa sai para um encontro secreto com Ferete, deixando a casa praticamente vazia. Esse será o momento ideal para agir. Enquanto isso, a tensão na comunidade aumentará. O estoque de remédios verdadeiros estará zerado e as mortes começarão a crescer. Em uma das cenas mais comoventes, uma mãe implorará ajuda a Gerluce. Meu filho está queimando de febre. O que eu faço? A cuidadora, sem saber como responder, apertará a criança nos braços e prometerá: eu vou dar um jeito, minha filha. Juro por tudo que é sagrado. No dia marcado, o grupo se reunirá antes do amanhecer. Vestidos com roupas escuras e rostos cobertos, eles seguirão pela estrada de terra até a mansão. Gerluce liderará o caminho, carregando uma lanterna velha. Lembrem-se, a gente tá aqui para fazer o bem. Nada de violência, entrar, pegar e sair, dirá em voz baixa. Ao chegarem, Júnior cuidará de desligar o sistema elétrico da cerca. Viviane ficará responsável por vigiar o portão. Misael e Joaquim, por sua vez, entrarão pela cozinha. Cada passo será tenso, e cada rangido do assoalho parecerá um grito. Quando finalmente encontrarem a sala onde está a estátua, Gerluce ficará paralisada. A peça dourada, iluminada pela luz da lua, parecia observá-los como se tivesse vida própria. É agora, sussurrará ela com o coração disparado. Mas antes que possam agir, um barulho vindo do corredor os fará gelar. Passos pesados, uma lanterna oscilando. O segurança noturno havia retornado. Júnior, rápido, se esconderá atrás de uma cortina, enquanto Gerluce se abaixará atrás do pedestal. A tensão tomará conta da cena. Por um instante, o tempo parecerá parar. Quando o perigo passar, o grupo retoma a ação. Joaquim, com uma chave inglesa, tentará abrir o compartimento secreto na base da estátua. Aqui, é aqui que eles escondem o dinheiro, dirá ofegante. Ao abrir o baú oculto, notas de dinheiro começarão a cair, espalhando-se pelo chão como um vendaval de redenção. De volta à comunidade, Gerluce e seus aliados dividirão o dinheiro. Nada será guardado para uso próprio. Viviane comprará remédios, Misael cuidará da distribuição e Júnior se encarregará de despistar a polícia. A chacrinha, antes mergulhada em dor, começará a sentir um fio de esperança. As cenas seguintes mostrarão as pessoas recebendo os medicamentos, agradecendo com lágrimas nos olhos. Foi um milagre, Gerluce. Um milagre, dirá uma idosa, abraçando a cuidadora. Mas ela responderá apenas: milagre não, justiça. Porém, o que o grupo não sabe é que Ferete já desconfia de algo. Ele receberá uma ligação anônima, alertando sobre o roubo e jurará vingança. Ninguém mexe com o que é meu e sai impune, dirá com o olhar de fúria. Enquanto isso, Arminda voltará para casa e notará o vazio deixado pela estátua. Roubaram minhas graças! Gritará, histérica. Josefa, confusa, balbuciará. Talvez as graças resolveram ir onde são mais precisas. Ferete não demorará a descobrir quem esteve por trás do roubo. Um informante da própria mansão, subornado por ele, entregará um detalhe crucial. O carro de Joaquim foi visto nas proximidades na noite do crime. A partir daí, o empresário começará a traçar uma armadilha. Ele fingirá tranquilidade, mas seu olhar frio e calculista denunciará o ódio crescente. Eles acham que me venceram,
Mas ninguém rouba Ferete impunemente, murmurará, trincando os dentes. Na chacrinha, a tensão aumentará. O grupo se reunirá numa noite chuvosa, escondido no galpão de Misael. O barulho da tempestade servirá de disfarce para as vozes baixas e os olhares desconfiados. Se a gente parar agora, tudo o que fizemos perde sentido, dirá Júnior. Eles não têm medo da polícia, só têm medo da gente mostrar o que sabem. Gerluce então decidirá dar um passo ainda mais arriscado. Entregar à imprensa os documentos que provam o desvio de verbas e a falsificação de medicamentos. Mas Ferete será mais rápido. Usando seu poder, ele fará com que a polícia descubra o esconderijo do grupo. A batida acontecerá de madrugada. Sirenes, lanternas e gritos cortarão o silêncio da chacrinha. Misael será o primeiro a ser rendido. Viviane tentará proteger Gerluce, mas os policiais, orientados por ordens superiores, não lhe darão chance. Tá presa por roubo e receptação, dirá o delegado, irônico, o mesmo que antes recusara a denúncia. Gerluce, algemada, não baixará a cabeça. Roubo é o que vocês fizeram com o povo. O que eu fiz foi devolver o que era nosso, gritará diante das câmeras que já cercavam o local. A imagem viralizará nas redes, transformando a cuidadora em símbolo de resistência popular. Em poucas horas, o nome dela estará nos noticiários e nas ruas. Crianças, idosos e moradores da comunidade se reunirão em frente à delegacia, segurando cartazes: Libertem Gerluce e Justiça pelas Três Graças. A partir desse momento, a trama tomará rumos explosivos. Ferete será cercado por repórteres e Arminda, em pânico, tentará fugir da cidade. Mas o destino cobrará caro. No caminho, o carro dela sairá da estrada e cairá em uma ribanceira. O acidente marcará a queda definitiva da vilã. Gerluce, libertada após depoimentos e pressão popular, sairá da cadeia sob aplausos. Ao reencontrar Misael e Viviane, dirá emocionada: Eles podem ter levado nossas graças, mas nunca vão tirar a nossa fé. A multidão aclamará o nome dela, enquanto o sol nascerá sobre a chacrinha, iluminando os rostos de quem, por um breve instante, sentiu que a justiça realmente existe, mesmo quando nasce das mãos simples de quem nunca desistiu. Joaquim, pai de Gerluce, enfim revelará o verdadeiro motivo de ter abandonado a família, num diálogo tenso e repleto de mágoas com Misael. O encontro acontecerá numa noite silenciosa, quando o barulho do vento cortando o ferro velho servirá como trilha sonora para uma conversa que mudará o rumo da história. Misael, cansado de ver o amigo se esconder do mundo, decide provocá-lo. Você já tá de saco cheio de me ver aqui, não é? Dirá ele, tentando quebrar o gelo. Joaquim, de olhar endurecido, solta um meio sorriso amargo. Cê não incomoda, Misael. O que me incomoda é lembrar do que ficou para trás, responderá. Misael insistirá. E o que ficou para trás, hein? A Gerluce, a Lígia, as duas ainda sofrem, sabia? Joaquim, então, abrirá o jogo como quem arranca um espinho do peito. Eu sou um lobo solitário, Misael. Só me sinto bem quando tô sozinho. Fui feito para a estrada, não para a mesa de jantar. O amigo o encara, inconformado. Por isso não quis saber da tua filha? Joaquim suspira. Foi isso mesmo. Ela e a mãe entenderam o recado. E, para ser sincero, nunca quiseram saber de mim depois. Mas Misael não se conforma com a frieza do amigo. Se você conhecesse Gerluce melhor, ia ter orgulho dela. Batalhadora. Cuida da mãe e da tua neta como uma leoa. O clima pesa. Joaquim se levanta abruptamente, deixando o banco ranger sob o peso de sua raiva contida. Ela que fique lá e eu cá. É melhor assim. Quanto ao compadre, não vou mentir. Sua presença me incomoda sim. Mas até você dar um jeito na sua vida, pode continuar aqui. Misael, porém, não se cala. Você fala de solidão como quem gosta dela, mas é medo o que eu vejo. Medo de encarar quem você foi. Medo de olhar no espelho e ver o pai que deixou a filha crescer sozinha. Joaquim o encara, os olhos marejados. Medo? Talvez, mas também cansaço. Cansaço de tentar ser alguém que o mundo nunca quis que eu fosse. A conversa entre os dois se transforma num duelo de verdades. Misael o desafia. Você ainda tem tempo de corrigir o que fez, homem?
Gerluce não é de guardar ódio. Ela só quer entender. Joaquim vira o rosto. Entender o quê? Que o pai dela é um fracassado? Que fugiu quando devia ficar? Não quero piedade. Já basta a que tenho de mim mesmo. Nos dias seguintes, o diálogo entre eles ecoará na mente de Joaquim. Enquanto ele trabalha entre os destroços do ferro velho, lembranças do passado virão à tona. O nascimento de Gerluce, os risos de Lígia, o cheiro de café fresco pela manhã, tudo aquilo que ele abandonou sem olhar para trás. Mas nem todos os fantasmas se calam facilmente. Numa das cenas mais emocionantes, Joaquim encontrará uma velha fotografia rasgada. Ele, Lígia e Gerluce, ainda criança. O retrato amarelado despertará um misto de arrependimento e ternura. Era tudo o que eu tinha, e deixei escapar, murmurará. Enquanto isso, Gerluce viverá momentos intensos tentando salvar Josefa das garras de Arminda e lidar com a falsificação de remédios na Fundação Ferretti. O destino, porém, começará a traçar o reencontro inevitável. Em paralelo, Misael, preocupado com o amigo, buscará uma maneira de reaproximá-lo da filha. Ele conversará com Viviane, que descobrirá parte da história e decidirá ajudar. Gerluce merece saber a verdade. E ele precisa desse perdão, mesmo que não admita, dirá a enfermeira. Na sequência, Misael tentará convencer Joaquim a ir até a comunidade da chacrinha. Você não precisa falar nada, só olha para ela. Vê o que perdeu Joaquim, relutante, balançará a cabeça. Não posso, Misael. Se ela me ver, vai me odiar ainda mais. Pior do que o ódio é o esquecimento, retrucará o amigo. A tensão crescerá quando Joaquim, ao caminhar pela rua, ouvir ao longe a voz de Gerluce distribuindo remédios aos moradores. Ele se esconderá atrás de um muro, observando de longe a filha que não vê há décadas. As mãos trêmulas, o olhar marejado, um homem dividido entre a coragem e o arrependimento. De longe, ele ouvirá Gerluce dizer a uma criança: a gente não precisa de quem foi embora, a gente segue com quem ficou. A frase o atingirá como uma flecha. Joaquim cambaleará, quase caindo. Misael, que o seguira discretamente, o segurará pelo braço. Agora entende o que eu dizia? Essa mulher é tua filha, e ela tem o teu sangue. Joaquim ficará em silêncio por longos segundos antes de murmurar: ela tem mais coragem do que eu jamais tive. As lembranças continuarão a atormentá-lo nas noites seguintes. Sonhos com o passado se misturarão com o presente. A voz de Lígia, o choro de Gerluce pequena chamando o pai, os gritos do dia em que ele foi embora. Tudo o fará reviver o momento em que decidiu desaparecer. Numa dessas madrugadas, ele confessará a Misael o verdadeiro motivo de sua partida. Não foi só covardia, Misael. Foi doença. Eu bebia demais, gritava, quebrei coisa em casa, assustei a menina. Quando vi o medo no olhar dela, soube que era hora de sumir. Melhor um pai ausente que um monstro presente. A revelação deixará o amigo em silêncio. Joaquim continuará. Eu achava que, indo embora, ia libertar as duas. Mas o que fiz foi deixá-las presas ao que eu fui. Com o coração em frangalhos, Misael decidirá agir pelas costas do amigo e procurar Gerluce. Mas o reencontro entre pai e filha não será simples. A verdade guardada por Joaquim começará a repercutir de forma inesperada. Após a revelação a Misael, o velho ferreiro passará dias inquieto, evitando até o olhar do amigo. A confissão o deixará vulnerável, e o peso do passado o consumirá como um fardo que já não cabe no corpo cansado. Ele, que sempre se escondeu atrás de uma postura dura e ranzinza, começará a demonstrar rachaduras na armadura. Sinais de um homem prestes a desmoronar. Misael perceberá a mudança e decidirá agir. Em uma sequência tensa, ele procurará Gerluce na comunidade, com a desculpa de levar peças de ferro para o conserto da bomba d'água. Ao vê-la emocionado, tentará puxar assunto. Você tem mesmo o coração do teu pai, menina. Teimoso, mas bom. Gerluce rirá sem entender. Meu pai? Esse não tem coração nenhum. Sumiu e deixou a gente à própria sorte. Nem sei se tá vivo. Misael hesitará, mas a consciência falará mais alto. Tá, Gerluce. Tá vivo. E não tá longe. A notícia cairá como uma bomba. Gerluce empalidecerá, sem saber se grita ou chora. Você tá brincando comigo, Misael?
Depois de tudo o que eu passei com minha mãe doente, ele simplesmente resolve aparecer. O amigo tentará acalmá-la. Ele não apareceu. Só nunca foi embora por completo. Ficou preso na própria culpa. Mas a filha não se deixará convencer facilmente. Culpa não cura ferida. E a dele abriu um buraco que nem o tempo fechou. A partir daí, a tensão crescerá. Gerluce começará a investigar discretamente, questionando pessoas na cidade sobre o paradeiro do pai. Enquanto isso, Joaquim, cada vez mais atormentado, decidirá deixar Três Graças novamente. Não adianta. Essa cidade é pequena demais para tanto remorso, dirá Misael, enquanto arruma poucas coisas numa mala velha. Mas o destino não deixará que ele fuja. No momento em que Joaquim tentar embarcar num caminhão, Gerluce surgirá. Firme, de olhar cortante, o mesmo olhar que ele via no espelho quando era jovem. O silêncio entre os dois será ensurdecedor. Então é verdade, dirá ela, se aproximando devagar. Você tá vivo. Joaquim, com a voz rouca, responde. Tô, mas já devia ter morrido faz tempo, pelo menos para você. Gerluce conterá as lágrimas. Para mim, você morreu no dia em que virou as costas para mim e para mamãe. O resto foi só luto repetido. O pai abaixará a cabeça, incapaz de encarar. Eu sei, e não espero perdão. Ela respirará fundo. Não vim te perdoar, vim entender. Santiago Ferretti, o nome que durante anos foi sinônimo de filantropia e sucesso, começará a ver seu castelo de mentiras ruir diante do público. Tudo o que ele construiu com discursos ensaiados, aparições em eventos beneficentes e promessas de ajudar os mais necessitados, agora começa a se desfazer. A novela mergulhará a fundo nas entranhas do império corrupto de Ferretti, revelando o esquema milionário que o transformou em um dos homens mais poderosos da região e também em um dos mais perigosos. Por trás da fachada impecável da Fundação Ferretti, instituição apresentada como símbolo de esperança e caridade, há um laboratório do crime. Santiago controla uma rede de falsificação de medicamentos que movimenta cifras astronômicas, sustentada por uma cadeia de corrupção que vai desde políticos locais até empresários do setor farmacêutico. A verdade começa a vir à tona quando Vicente, um dos seus principais comparsas, comete um deslize. Uma remessa de remédios falsos é interceptada antes de chegar ao destino. O público verá que cada detalhe do esquema foi cuidadosamente arquitetado. Vicente é o responsável direto pela Casa da Farinha, uma instalação clandestina que fabrica pílulas e xaropes com ingredientes inofensivos, e às vezes letais. Lá, o pó branco substitui o princípio ativo, e o lucro multiplica-se a cada remessa. Macedo e Edilberto, dois homens de confiança do vilão, cuidam da segurança do local e do transporte do dinheiro. São eles que garantem que nenhuma pista leve diretamente a Santiago. Enquanto isso, os funcionários da Fundação Ferretti continuam acreditando estar envolvidos em um projeto social. Eles distribuem caixas de medicamentos a comunidades carentes, sem saber que estão entregando produtos falsificados. A ironia é cruel. O vilão usa o sofrimento alheio como ferramenta para manter o próprio império. Cada discurso, cada evento de caridade, cada reportagem exibida sobre sua obra social é, na verdade, parte da engrenagem que esconde o verdadeiro negócio. Os indícios começam a surgir aos poucos. Um farmacêutico que trabalhou em uma das distribuidoras nota diferenças sutis nas embalagens. Uma enfermeira, ao aplicar um dos remédios fornecidos pela fundação, percebe que o efeito é nulo, e é aí que o fio da meada começa a se desenrolar. Mas Santiago é astuto. Ele percebe que a imprensa começa a farejar o escândalo e age rápido. Manipula relatórios, ameaça funcionários e manda apagar arquivos comprometedores. O homem que aparece nas câmeras como defensor da vida é o mesmo que nos bastidores decide quem deve viver ou morrer, dependendo de quanto vale o silêncio de cada um. O público verá também a dimensão simbólica do esconderijo de Ferretti. O dinheiro obtido com os crimes é lavado por meio de obras de arte, doações falsas e investimentos em empresas fantasmas. O epicentro desse esquema é a mansão de Arminda, a mulher que, além de amante, é também a guardiã dos segredos do vilão. Lá,
Entre o luxo e a decadência moral, repousa a escultura das Três Graças. Uma réplica imponente, avaliada em mais de US$ 1,5 milhão. O que ninguém imagina é que dentro dela está escondido o cofre que guarda as provas do império criminoso. O esconderijo é engenhoso. Por trás de um dos painéis da escultura há uma abertura minúscula, por onde são introduzidos pacotes de notas enroladas, barras de ouro e até pendrives com dados sigilosos. Arminda, sempre calculista, é quem gerencia esse tesouro oculto. Ela mesma supervisiona o fechamento do compartimento e controla quem tem acesso ao quarto trancado. Um lugar que nenhum visitante jamais ousou questionar. Mas a tensão começará a aumentar. Um ruído ouvido por acaso, uma porta mal fechada, e de repente o segredo de Arminda pode ser descoberto. Ela passa a viver sob constante paranoia, temendo que a escultura, símbolo de beleza e harmonia, se torne o elemento que revelará o crime. Enquanto isso, Ferretti mantém o discurso público de homem preocupado com a saúde dos pobres. Dá entrevistas emocionadas, corta fitas de inaugurações e doa remédios gratuitos em mutirões. Tudo com a segurança de quem acredita estar blindado. Porém, o cerco começa a se fechar. A polícia recebe denúncias anônimas. Uma funcionária da fundação, sem saber, entrega uma caixa errada a um hospital e os testes laboratoriais revelam que o medicamento não contém nenhum princípio ativo. A partir daí, a história entra em clima de guerra. Santiago aciona seus contatos políticos para abafar o caso. Ordena que Vicente desapareça por um tempo e manda Edilberto se livrar de toda a documentação. Só que o próprio Vicente começa a temer o chefe. Ele sabe demais e entende que, no mundo de Ferretti, quem se torna um risco é rapidamente eliminado. O público verá Vicente dividido entre a lealdade e o medo. Ele tenta fugir, mas é interceptado por Macedo, que o ameaça. Em paralelo, Arminda começa a se questionar se deve continuar ao lado do vilão. A lembrança da morte misteriosa de Rogério, o antigo sócio, ainda a assombra. E quanto mais Santiago se aproxima dela, mais evidente fica que o homem é capaz de qualquer coisa para proteger o império de mentiras que construiu. Os medicamentos originais são desviados e revendidos ilegalmente a clínicas particulares, enquanto as falsificações são entregues nas comunidades. A tensão na mansão aumenta. Arminda começa a agir com nervosismo, evita visitas e proíbe a entrada até mesmo da governanta no quarto das Três Graças. Santiago percebe o comportamento da amante e decide testar sua fidelidade. Ele chega mais cedo de uma viagem, flagra Arminda observando a escultura e, sem que ela perceba, grava a cena com uma microcâmera. O clima entre os dois se torna tenso e o público passa a perceber que o casal vive uma relação de desconfiança mútua, marcada por chantagens e segredos. Mas o ponto de virada se aproxima. Um caminhão carregado de remédios da Fundação Ferretti sofre um acidente na estrada. A carga é saqueada por moradores locais e os medicamentos são levados para uma farmácia improvisada. Quando os primeiros pacientes passam mal, a notícia explode nas redes sociais. As imagens se espalham e a imprensa começa a pressionar. Santiago tenta manter a postura, mas seu império começa a desmoronar. O que antes parecia uma instituição modelo, agora se revela uma teia de corrupção e falsificação. Com o escândalo da Fundação Ferretti ganhando as manchetes, Santiago tenta de tudo para conter os danos. Convoca uma coletiva de imprensa às pressas, prepara um discurso ensaiado, jura inocência e culpa grupos rivais por sabotagem. Mas as perguntas dos jornalistas começam a apertar, e o vilão, pela primeira vez, perde o controle da narrativa. Seu olhar vacila, o suor desce pela testa, e uma repórter menciona a Casa da Farinha. O silêncio que se segue é ensurdecedor. No momento em que o cofre secreto é aberto, o público verá uma cena de tirar o fôlego. Pacotes de notas, barras de ouro e pendrives recheados de dados saltam diante dos olhos das autoridades. As provas são esmagadoras. Entre os arquivos, há planilhas, contratos falsos e vídeos de reuniões secretas de Santiago com políticos e empresários. Tudo registrado, tudo documentado. Enquanto o cerco se fecha, Ferretti tenta fugir do país.
Ordena que Macedo e Edilberto preparem um avião particular. Mas os capangas, já cientes de que a polícia está nas suas trilhas, o traem. Cada um tenta escapar com uma parte do dinheiro. No aeroporto clandestino, Santiago chega furioso e uma discussão acalorada se transforma em tiroteio. O vilão consegue entrar no avião, mas o piloto, comprado pela polícia, o entrega. Bagdá treme ao descobrir quem é o pai de Joely e desiste de matar ela e Raul. A tensão vai explodir na comunidade da Chacrinha. O clima de guerra toma conta das vielas e o medo corre pelas janelas, pelos becos, pelas vozes que se calam ao cair da noite. Bagdá, o homem mais temido do morro, está com o sangue fervendo. Ele acredita ter sido traído por Raul, um rapaz que ousou atravessar a fronteira invisível que separa os que obedecem dos que desafiam. E ao lado dele, Joely, uma garota que carrega no ventre uma vida e no olhar um segredo, se torna o alvo de uma sentença cruel. Cercados no mirante, um ponto alto da comunidade onde a vista alcança o horizonte e o perigo parece mais próximo, Raul e Joely se veem encurralados. Bagdá chega cercado de comparsas, todos armados, todos prontos para executar a ordem do chefe. Os dois vão para o micro-ondas, dispara, frio como o aço da pistola em sua mão. Joely tenta argumentar. As lágrimas escorrem. O coração dela parece sair pela boca. Por favor, Bagdá, ele não tem culpa. Eu tô grávida. Deixa a gente viver. Suplica, mas as palavras dela soam como vento em meio a tiros. Raul tenta protegê-la. Dá um passo à frente, mas é empurrado de volta. O destino dos dois parece selado. É quando surge Kellen, a filha do pastor da comunidade, menina de fé inabalável e coragem quase sobrenatural. Ela avança entre os homens armados, ignorando os olhares de deboche. Isso não é justo, Bagdá. Você está prestes a cometer um erro que vai te perseguir para sempre, diz com firmeza. O traficante ri, um riso que ecoa com arrogância. Você não sabe de nada, garota. Sai daqui antes que eu te coloque junto com eles. Mas Kellen não se move. Ela se aproxima devagar, o rosto sereno, a voz quase num sussurro. Eu sei quem é o pai da Joely. Essas palavras congelam o ar. Bagdá, acostumado a controlar o medo dos outros, agora sente o seu próprio peito apertar. O que você disse? Pergunta, a voz rouca, o olhar tentando disfarçar o impacto. Kellen se aproxima mais, ignora o perigo e murmura o nome. O nome é uma bomba. Bagdá empalidece, dá 2 passos para trás. A expressão de raiva se desfaz, dando lugar a uma mistura de incredulidade e desespero. Você tá mentindo, diz, mas a voz falha. Isso é mentira, Kellen. Não pode ser ele. A garota ergue os olhos firmes. Eu ouvi da boca dele, do seu pai. O silêncio que se segue é mortal. Nem o vento se atreve a soprar. Os homens armados trocam olhares desconfiados, sem entender o que está acontecendo. Bagdá parece paralisado, preso entre a fúria e o medo. A lembrança do pai, o homem que o abandonou ainda criança, vem à tona como um golpe. Raul observa tudo sem entender o que está por trás daquela revelação. Joely, por outro lado, sente o coração acelerar. Ela percebe que algo maior do que a própria vida está em jogo. Bagdá, por favor, tenta dizer, mas ele levanta a mão pedindo silêncio. Repete o que você disse, exige o traficante. Kellen encara o olhar feroz dele e repete sem hesitar. O pai da Joely é o mesmo que te colocou no mundo. O homem que você odeia. O choque é devastador. Bagdá fecha os olhos, respira fundo, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Os braços dele tremem. A arma, firme até segundos atrás, parece pesar toneladas. Os comparsas esperam ordens, mas ele não diz nada. O rosto se contrai e o olhar perde o foco. Meu pai, aquele desgraçado, murmura e o tom é de dor. Kellen aproveita o momento. Bagdá, você sempre quis respostas. Essa é uma delas. Deus está te dando uma chance de parar, de quebrar esse ciclo. Ele a encara, ainda atordoado. Você acha que eu vou mudar porque você falou bonito, menina? Eu sou o que sou, mas as palavras saem ocas. O poder que o fazia temido já não o sustenta. Ele se sente pequeno,
vulnerável, humano. As lembranças de infância, o abandono, a fome, o ódio, vêm à tona, misturadas agora com a imagem da garota que poderia ser sua sobrinha, o bebê que ele quase matou sem saber. Joelle cai de joelhos, soluçando. Raul a abraça, ainda incrédulo com o rumo dos acontecimentos. Por que você parou, Bagdá? O que ela te disse? Pergunta, mas o traficante o ignora. Kellen, firme, se coloca entre eles. Agora você sabe que o sangue que corre na Joelle é o mesmo que corre em você. Vai atirar nela? Vai queimar a própria família? Essas palavras o atingem como um tiro. Bagdá dá um passo para trás, encara o horizonte, como se tentasse fugir do próprio destino. O sol começa a se pôr, tingindo o céu de vermelho. É como se o morro inteiro respirasse junto com ele. Pesado, sufocado, dividido entre o crime e o perdão. Um dos capangas, nervoso, se aproxima. Patrão, a gente vai fazer o quê? Dá a ordem. Bagdá gira lentamente a cabeça, encara o rapaz com os olhos marejados. Pela primeira vez, há humanidade naquele olhar. Ninguém vai morrer hoje. O silêncio volta a reinar, mas agora é outro tipo de silêncio, o que precede uma mudança. Raul solta um suspiro de alívio. Joelle desaba em lágrimas. Kellen mantém o olhar fixo no homem que, por um segundo, parece mais perdido do que perigoso. Vocês têm sorte, murmura ele com a voz embargada. Mas isso aqui ainda não acabou. E vira as costas, desaparecendo nas sombras do morro, levando consigo um peso que nenhuma bala poderia aliviar. Kellen ainda tenta entender o que fez. Raul e Joelle se abraçam tremendo. A jovem passa a mão na barriga e murmura: nosso filho viveu por um milagre. Mas o milagre tem preço. E o destino ainda prepara novas provas. Porque o segredo que Kellen revelou é só a ponta de um passado que pode transformar o morro inteiro em campo de guerra. Bagdá desce o morro como um homem possuído por fantasmas. O rosto fechado, o olhar distante e o peso da revelação corroendo sua alma como ferrugem. Ele entra em seu barraco, tranca a porta e se joga na cadeira, respirando com dificuldade. O nome do pai ecoa em sua cabeça. Lá fora, a comunidade ainda comenta o ocorrido. Os becos fervem de boatos, as vozes sussurram que Bagdá travou na hora H, que ele viu o diabo na frente. Alguns dizem que foi medo, outros acreditam que foi um sinal divino. Mas quem esteve lá sabe, houve algo mais profundo, algo que tocou a alma do homem mais temido do morro. Enquanto isso, Kellen caminha de volta à igreja com o coração disparado. Ela sabe que mexeu num vespeiro. Revelar o segredo do pai pode ter salvo 2 vidas, mas também colocou a dela em risco. Bagdá, do lado de fora, observa a igreja à distância. Ele a vê pela janela. O homem que o renegou, agora cercado de fiéis, pregando salvação com a voz doce de quem nunca pecou. O ódio e o amor se misturam dentro dele, como 2 forças tentando rasgar o mesmo coração. O morro inteiro parece diferente. Joelle e Raul observam de longe, abraçados, sem saber se aquele foi o fim de um pesadelo ou o começo de outro. O vento sopra forte, levantando poeira, levando embora o som dos tiros que nunca aconteceram. Bagdá caminha pela rua principal sem pressa, sem destino. As crianças o olham com curiosidade, sem medo. Pela primeira vez, ele não impõe terror, impõe silêncio. E nesse silêncio, o morro entende que algo profundo mudou. A noite cai sobre a chacrinha. O som dos tambores de um culto ecoa ao longe. E, dentro do barraco de Bagdá, a arma permanece esquecida sobre a mesa, como se a guerra que ele sempre lutou tivesse perdido o sentido.